quero de imediato externar a minha emoção em poder viver e compartilhar este momento com vocês. Afinal, eu espero por essa noite há 11 anos, num teste de paciência, de persistência, de foco, de fé, e esse momento levou tempo, mas finalmente chegou. E eu quero lembrar que eu comecei, na verdade, em 2005, escrevendo ainda de forma amadora, o que não difere muito de hoje, um livro chamado A Saga de Sofia, onde eu narrava o drama, o desespero de uma mãe em busca incessante por sua filha desaparecida aos 4 anos de idade, de forma misteriosa, de dentro de casa. Mãe que muitas vezes precisou ir até um instituto médico legal fazer o reconhecimento de um corpo que poderia ser da sua menina. E lá chegando vivia um conflito de sentimentos. Primeiro é normal o alívio, até a euforia em ver que não era sua filha chamada Sofia. Mas ao mesmo tempo a dor, a angústia, a revolta de ter à sua frente um corpo inerte de uma criança sem a chama que faz pulsar o coração do mundo, sem a luz que dá o sorriso para uma criança. É um momento muito difícil. Uma mãe que muitas vezes sentiu remorso ao se alimentar, pois imaginava que sua filha desaparecida poderia estar passando fome naquele momento. Que se culpava ao se agasalhar só de pensar que sua filha poderia estar em algum lugar sentindo frio, que se condenava até mesmo ao sorrir, pois a sua filha poderia estar sofrendo, poderia estar sendo maltratada, poderia estar chorando. Bem disse o saudoso sociólogo Betinho, certa feita, à mesa de um bar, numa roda de amigos, numa tarde de calor no Rio de Janeiro, fazendo uma alusão de como seria ter um filho desaparecido. E disse ele: é inimaginável, é indescritível. O mais próximo que posso imaginar é que ter um filho desaparecido deve ser como ter a vida suspensa no espaço, não há mais chão para pisar. E era isso que nós procurávamos tentar transmitir pelo livro A Saga de Sofia. Mas eu sentia que faltava algo, faltava justamente a história de Sofia. Estaria viva, o que teria acontecido com ela, o que acontece com essas meninas que desaparecem misteriosamente. Então comecei a escrever uma nova história. 3 anos depois, tendo a segunda história pronta, unifiquei com a primeira e a transformei no livro Sofia, a História de um Rapto. Recebi então o prefácio da jornalista Patrícia Jacomel, que se tornou uma amiga pessoal e se tornou uma grande parceira do Portal da Esperança. Ela foi a jornalista responsável pelos nossos primeiros jornais, os primeiros tabloides do portal, os nossos manuais, a nossa revista piloto. Patrícia, que partiu precocemente, nos deixou logo em seguida, em 2009, mas deixou uma grande lembrança e muita saudade, com certeza. E mais alguns anos se passaram até que eu decidi que era o momento de finalmente colocar o livro a circular e tentar dividir isso com vocês. E aí eu trago nessa noite o prefácio em memória a Patrícia Jacomel e rendo hoje a minha homenagem a ela. E aí eu pensei para essa noite em escrever um belo discurso, ou até pedir para alguém fizesse para mim. Conheço pessoas com muita habilidade que poderiam escrever algo fantástico, e assim eu não correria o risco de repente de cometer uma gafe de palavras mal proferidas aqui. Mas depois eu pensei, que bobagem, né? Viver já é um grande risco e mesmo assim vale a pena. E depois, num momento como esse, não há nenhuma palavra mal pronunciada que possa tirar o brilho ou apagar esse brilho, ou mesmo tirar a energia que vocês estão me trazendo nessa noite aqui. Então resolvi transmitir o que eu estivesse sentindo entre coração, mente e alma para essa noite aqui. E lógico, uma vez que o livro vem fazer parte da nossa história do Portal da Esperança, eu não poderia deixar de citar o portal. E aí talvez para aqueles que já me assistiram algumas vezes em palestras do portal, ou num manifesto, numa audiência pública, talvez para esses eu vá parecer um tanto quanto repetitivo, mas é que sempre que eu me apresento pelo portal, e hoje o faço porque o livro vem fazer parte do nosso acervo, o livro vem a ser mais uma ferramenta do portal nessa busca constante pela criação de uma barreira de prevenção ao desaparecimento de crianças. Então, sempre que eu me apresento pelo Portal da Esperança, eu faço questão de salientar que, na verdade, eu sou apenas um porta-voz de milhares e milhares de crianças que já não podem se expressar. Muitas delas porque estão desaparecidas, e outras tantas que, acuadas pelos seus algozes, se calam pelo medo e pela opressão. E nós assumimos o compromisso no portal de lutarmos pelos direitos dessas crianças em acordo com o nosso estatuto, mas muito mais do que isso, como uma missão de vida mesmo.